E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu vou continuar a videoaula passada a respeito da criação de um jogo baseado em NFT. Pessoal, esta aula ela é a quarta de uma série de vídeos que eu estou gravando sobre o desenvolvimento de um jogo NFT, beleza? Então vamos lá? Pessoal, na videoaula passada eu ensinei passo a passo como é possível nós adaptarmos um jogo convencional para que ele venha se tornar um jogo baseado em NFT, certo? Então eu expliquei como eu adaptei este jogo, o código-fonte deste jogo que eu consegui no site do framework Pfizer. Então eu expliquei como eu fiz essa adaptação para que esse jogo ele se tornasse um jogo baseado em NFT. E basicamente a adaptação que eu fiz foi muito simples, que foi adicionar na cena do jogo o personagem, o player, como um NFT. Então, o assert correspondente ao personagem, ele foi cunhado, ele foi mintado, certo? Ele foi registrado como um NFT. E através de um método que foi implementado no contrato inteligente, chamado Token URI, foi possível carregar este assert que foi armazenado no serviço de IPFS. Então o serviço de IPFS ele me fornece, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o serviço de IPFS, onde foi armazenado o assert correspondente ao personagem. Então o serviço de IPFS ele me fornece uma URI, né? Essa URI que ela aponta para o assert. E essa URI ela foi registrada quando o personagem ele foi mintado, quando o NFT foi criado, certo? E aí eu mostrei na aula passada como eu adicionei este NFT na cena do jogo usando um método do contrato inteligente de suporte a NFT baseado no padrão ERC 721, certo? E aí este foi o foco da videoaula passada. Beleza. Nesta videoaula eu quero mostrar para vocês novas funcionalidades que eu implementei para este jogo. Novas funcionalidades baseadas em NFT. Então, uma das novas funcionalidades é que permite que o jogador ele possa saber quantos tokens esse jogador possui, certo? Então, para ele saber, o jogo ele vai fazer uma requisição a um método implementado lá no contrato inteligente que vai retornar a quantidade de tokens que esse jogador possui. E essa comunicação entre o jogo e o contrato inteligente ela é mediada através de uma lib chamada LB3.js, que eu expliquei na aula passada, eu falei um pouquinho, mas eu vou falar daqui a pouco também um pouco mais e vou mostrar para vocês como é que funciona isso aí, beleza? Então eu vou executar agora o jogo novamente para que vocês possam visualizar a nova funcionalidade baseada em NFT. Então vamos lá, eu vou dar um refresh e olha só que legal. Clique no botão Balance para obter seu saldo de STA tokens. STA foi o nome que eu dei para o token desse jogo. Então quando eu clico aqui no botão Balance, vai ser invocado uma função do tipo wrapper, que por sua vez essa função ela vai invocar o método balanceOff, que foi implementado no contrato inteligente, especialmente implementado no contrato inteligente que implementa o padrão o padrão ECRI, né, 721, que retorna
a quantidade de tokens que o usuário possui. Então, esse método, balance off, ele recebe o hash da minha conta de acesso à rede blockchain. E uma vez que eu passo o meu hash, esse método vai retornar exatamente a quantidade de tokens que eu possuo, que eu sou proprietário. Beleza? Então eu vou clicar aqui no botão Balance e observe o resultado. Olha aí, pessoal, que legal, né? Saldo 4, ou seja, eu tenho 4 estrelas, né? Vou clicar aqui em OK. E para confirmar o que eu estou falando, eu vou acessar o RemixDR, especialmente o meu contrato inteligente. Esse contrato é o que fornece suporte a NFT, né? Ele foi implementado como uma herança, por meio de herança, dos contratos que implementam o padrão ERC 721. Né? E aí eu já fiz o deploy desse contrato inteligente para a rede Hopsten. Inclusive eu expliquei na videoaula passada como foi feito isso. Então o contrato ele já está rodando na rede Hopsten. E uma vez que eu fiz o deploy, eu posso, por meio do RemixDR, testar as funções deste contrato. E uma das funções que eu testei, observem aqui, é justamente a função balance off, que ao receber o hash do proprietário, né, o hash da conta de acesso à plataforma Ethereum, esse método ele vai retornar, observem aqui, a quantidade de tokens que o usuário possui. Então eu colei aqui o hash da minha conta e ao clicar aqui em call, ele retornou a quantidade de tokens que eu possuo, certo? Se eu clicar aqui em debug e descer aqui um pouquinho, eu consigo confirmar o que eu estou falando. Observem aqui, output 4, beleza? Que bateu, né, com a quantidade de tokens que foi exibida quando o jogo foi carregado. Beleza? Vou mostrar para vocês como é que eu implementei. Então, nós já sabemos, né, que o balance é um método que foi desenvolvido pelo contrato inteligente que implementa o padrão ERC 721. Beleza. Vamos acessar agora o código-fonte do jogo para eu mostrar para vocês onde esse método ele é invocado. Então vamos lá. Então aqui vocês estão observando o código-fonte do jogo. Esse código-fonte ele implementa uma espécie de template definido pelo framework Freise. E esse template ele define 3 funções que implementam o ciclo de vida da cena ou do jogo, que são as funções preload, create e update. Na função preload é onde os asserts são carregados. Na função create é onde os objetos que fazem parte do jogo são criados e propriedades desses objetos são definidas. E na função update, essa função update ela é chamada 60 vezes por segundo. E normalmente nessa função update é onde a gente implementa o controle das teclas, onde atualizações da cena corrente do jogo podem ser implementadas, beleza? Eu não vou entrar em detalhes com relação ao framework, né, de suporte a jogo, porque esse não é o objetivo desta videoaula. Eu recomendo fortemente que vocês procurem dar uma estudada sobre esse framework, que ele é ótimo para desenvolvimento de games que rodam no navegador, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na função preload, que é a primeira função que vai ser chamada. Observem aqui, E conforme eu falei para vocês, é nessa função que os asserts são carregados. Nesse bloco de código aqui, os asserts do game, né, são carregados. Bomba, estrela, plataforma, todos esses asserts eles estão armazenados no diretório asserts. Ok? Estão armazenados de forma local. No entanto, o assert correspondente ao play, né, ao jogador, esse assert ele está armazenado lá no serviço IPFS, né? Tá aqui, conforme eu mostrei para vocês. E aí,
através de um método chamado token URI, que foi implementado originalmente no contrato inteligente, esse método ele retorna justamente a URI que está apontando para o assert do personagem que está armazenado lá no IPFS. Então isso aqui eu expliquei também na aula passada, beleza? Beleza. Observe que no final da implementação da função preload tem uma chamada para a função saldo, que é justamente a função que vai retornar a quantidade de tokens que o usuário possui. Então vamos dar uma olhada aqui na implementação da função saldo. É uma implementação muito simples, observe aqui, ó. Então quando a função saldo for chamada, basicamente o que ela vai fazer? Vai ser exibir, né, um pop-up para o usuário com a mensagem: clique no botão balance para obter o seu saldo de listar tokens. Então quando o usuário clicar, né, no botão balance, o método saldo token vai ser chamado, ou a função, né? Então essa função é uma função wrapper, que ela é uma função invólucro, que ela vai envolver, né, o método que foi implementado lá no contrato inteligente que retorna o saldo, certo? Então essa função saldo token ela foi implementada aqui no arquivo index.js. Esse arquivo index.js, pessoal, ele é muito importante porque é ele que implementa todo o código que permite ao jogo estabelecer uma comunicação com um contrato inteligente que está rodando lá na plataforma Ethereum, né? Então eu também expliquei na aula passada cada bloco de código do index.js, né, que viabiliza que o jogo ele possa estabelecer uma conexão com o contrato inteligente e também, ao estabelecer uma conexão com o contrato inteligente, possa invocar os métodos que foram implementados nesse contrato inteligente. Para isso, nós fizemos uso da biblioteca ELB3, né? Então, ELB3JS, né? Então, tem um bloco de código que foi implementado para estabelecer uma conexão com uma determinada rede da plataforma Ethereum via o MetaMask, né? Depois, por meio do hash do contrato inteligente e por meio do ABI que descreve o contrato inteligente, é possível estabelecer, né, uma instância, né, é possível instanciar o contrato inteligente, né, usando a classe contract, que faz parte do pacote ETH da lib ELB3, que recebe justamente a ABI e o endereço do contrato, e dessa forma é possível instanciar o contrato e guardar nessa variável, aqui na variável contract, a referência deste contrato. E por meio dessa variável contract, vai ser possível invocar os métodos do contrato inteligente, certo? Então, dentre esses métodos, observem aqui, ó, eu implementei, né, o método invólucro saldo token, que através da variável contract, que contém a referência do contrato, é possível invocar o método, justamente o método, ó, balance off, que recebe como parâmetro de entrada o hash, a conta padrão, né? A conta padrão é justamente o hash correspondente à conta do jogador, a conta que ele está usando, a conta blockchain Ethereum que ele está usando para jogar. E aí, ao passar, né, esse hash como parâmetro de entrada para o método balance off, esse método ele vai retornar o saldo, que eu vou exibir através de um pop-up. Beleza? Muito legal, né? Muito legal. Então, foi desta forma que eu implementei essa funcionalidade que permite que o jogador ele possa saber qual é a quantidade de estar, né, qual é a quantidade de tokens que ele possui. Muito legal, não é não, pessoal? Beleza? Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma outra funcionalidade muito legal que eu implementei, que ela é muito comum, em um jogo, né? Que ela é muito comum em um jogo baseado em NFT, certo? Qual é essa funcionalidade?
Normalmente, quando um jogador, né, ele está jogando um jogo baseado em NFT, conforme ele avança de nível, ele recebe uma recompensa. Ele recebe uma recompensa, uma premiação que pode ser um token, que ele poderá mais tarde, inclusive, negociar este token no marketplace, né, no marketplace do jogo. Então eu implementei exatamente essa funcionalidade. E eu implementei da seguinte forma: quando o jogador atingir a pontuação de 100, ele receberá um token, uma star. Eu defini como 100 a pontuação para não perder muito tempo, né? Onde o player ele teria que passar por várias fases para atingir uma pontuação mais alta. Então, para simplificar, eu defini apenas 100 como uma pontuação, só para mostrar para vocês essa funcionalidade, né? Então, quando o jogador atingir 100, o que vai acontecer? Ele vai ser recompensado, ele vai ser premiado por meio de um token star. Então, o que acontece? Como é que funciona isso? Essa recompensa ela vai ser feita através de uma operação chamada de meeting. Ou, em outras palavras, o token NFT ele vai ser cunhado, onde o jogador ele vai se tornar o proprietário deste token NFT através dessa operação de meeting, que foi implementada lá no contrato inteligente. Então, o contrato inteligente tem um método, que é o método meeting, que ele realiza a cunhagem, ou meeting, né? Ele registra o NFT, certo? Que nesse caso aqui, quando o jogador ele atingir 100 pontos, ele vai receber recompensa, e aí essa operação de meet vai tornar este usuário proprietário deste token. E uma vez que ele se tornar proprietário, ele vai poder mais tarde negociar este token em um marketplace. Muito legal, não é não, pessoal? Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Coletando estrelas. $90. Observe o que vai acontecer quando eu coletar a próxima estrela. Olha só, pessoal, que legal. Parabéns, você ganhou um star. Clique no botão Claim para obter o seu token. Então, quando eu clicar no botão Claim, a operação de meeting ela vai ser executada, como eu havia falado, de modo que eu venha me tornar proprietário de um token star, beleza? E eu vou mostrar para vocês como é que isso foi implementado. Então eu vou clicar aqui em Claim. Olha só que legal. O MetaMask foi carregado. E aí eu vou confirmar, né, que eu quero executar esta transação, que vai me trazer a posse do NFT, né? Então eu vou clicar aqui em confirmar. A operação está sendo realizada, né? A mineração, a validação da transação está sendo realizada. Observe que está pendente aqui no MetaMask, né? Então a gente precisa aguardar um pouquinho. Vamos esperar. Ok. Olha só que legal, pessoal. Meeting realizado com sucesso. Observe que o MetaMask ele atualizou, né? Que o Meet foi realizado. Observe aqui a mensagem, Meet realizado com sucesso. Eu vou clicar em OK. Muito legal, não é não? Para confirmar que agora eu tenho um novo token, se eu executar novamente o jogo, reiniciar novamente o jogo, observe que eu não terei mais 4, né? Agora eu terei 5. Observe, ó. Vamos clicar aqui no botão Balancing para confirmar o que eu acabei de falar. E olha só, pessoal, 5 estrelas. Muito legal, né, não? Então agora eu sou proprietário de 5 tokens Star e eu posso negociar, né? Desculpa, eu posso negociar esse token no Marketplace. Para confirmar o que eu estou falando, eu vou clicar aqui em F12 para acessar o console e observem aqui, ó, saldo 2. Muito legal, né, não?
E vou confirmar também acessando aqui o Remix IDE. Aqui está o meu hash da minha conta, né? E ao clicar em Call, olha só, pessoal, perceberam que agora é 5, né? Beleza? Muito legal. Ok? Então eu vou explicar para vocês como é que eu implementei. Vamos lá. Essa nova funcionalidade. Deixa eu acessar aqui o index.html. Tá. Então eu vou acessar a função collectStar, que é a função que ela permite que o jogador possa coletar estrelas. Tá bom? Então, conforme ele vai coletando estrelas, o score dele vai sendo contabilizado, né? E aí eu coloquei aqui, ó, aqui no finalzinho, uma condição muito simples. Se o score for igual a 100, ou seja, se o jogador atingir 100 pontos, ele vai ganhar um token. E aí eu chamo a função meet, beleza? Que é a função que vai cunhar, né? Então, essa função meet, ela vai mostrar para o usuário aquela mensagem, né? Aquele pop-up: parabéns, você ganhou um star, clique no botão Climb para obter o seu token. E aí, quando o usuário clicar no botão Climb, a função meetNFT vai ser chamada. Essa função meetNFT, ela também é uma função do tipo wrapper, né? Ela envolve o método implementado no contrato inteligente, que é o método que vai cunhar, né? Que vai realizar a mintagem. Então eu vou acessar aqui a implementação do método mintNFT, aqui no arquivo index.js, e está aqui a função, ó, mintNFT. Beleza? Então bora entender como é que eu implementei essa função. Ok. Então eu declarei aqui uma constante que eu chamei de URI_NFT, cujo valor dessa constante é justamente, ó, a URI do token star, né, que o jogador vai se tornar proprietário. Então essa URI ela está apontando para uma imagem que está armazenada lá no IPFS. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Observe aqui no final do arquivo, ó, token_star.jpg. Então essa imagem, esse arquivo está armazenado lá no IPFS. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu voltar. Estão vendo aqui, ó, token_star? Vamos dar uma olhada nela? E está aqui o prêmio, né? A star, o token que o usuário, né, ele ganhou. Beleza? Muito legal, né, não? E aí ele vai poder depois negociar, né, esse token NFT, né, no marketplace. Então, voltando para cá para a função, eu especifiquei a URI que está apontando para o assert do token NFT, certo? E aí observe aqui, ó, essa sequência aqui, ó, contract methods mint. O que está sendo feito aqui? Ou seja, aqui está sendo a invocação do método mint, que é o método que vai executar a cunhagem do NFT, ou a criação do NFT, em outras palavras. Então, para realizar essa cunhagem, esse método implementado lá no contrato inteligente, ele precisa de alguns parâmetros, que é justamente, ó, o hash do proprietário, que está armazenado aqui na propriedade default account. Ele precisa do ID do token NFT, e ele precisa justamente, ó, da URI do assert, ou da imagem do token NFT, que é essa URI aqui. Então, dessa forma, o token NFT ele vai ser cunhado, ele vai ser registrado, ele vai ter um determinado proprietário, ele vai ter um determinado ID, e ele tem uma determinada imagem, um determinado assert que está sendo apontado através dessa URI. Beleza? E aí, esse método mint, ele tem, né, uma função aqui de callback, que eu posso, através do parâmetro tx, imprimir o hash correspondente à transação, né, no console, e depois eu posso mostrar para o usuário a mensagem, né, o pop-up mint realizado com sucesso, conforme vocês viram na demonstração que eu mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Muito legal, não é não? Muito legal. Deixa eu dar um F12 aqui para que vocês possam observar o console.
Então tá aqui, ó, o saldo, né? A URI, o hash da conta que eu estou usando, né, para acessar, né? Beleza? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desta visual. Conforme eu falei para vocês, gradativamente eu vou implementando novas funcionalidades nesse jogo, novas funcionalidades baseadas em NFT, né? E vou compartilhando com vocês. Eu peço a vocês, por gentileza, caso vocês tenham gostado, que dê um like e que vocês compartilhem esse vídeo com seus colegas, porque eu tenho o intuito de criar uma comunidade de desenvolvedores, né, de engenheiros de blockchain, de desenvolvedores de aplicações descentralizadas. Beleza? Então, se a gente crescer esse canal, crescer a comunidade, vai ser bem legal. Agradeço muito a vocês. Ok, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para mostrar. Um detalhe importante, ó, com relação ao default account, que contém o hash da conta do usuário, essa propriedade default account, ó, ela foi, observem aqui, ó, ela foi atualizada exatamente neste bloco de código que eu expliquei na aula passada, que é onde eu obtenho a conta ativa do usuário, a conta corrente do usuário, né? O hash ele é passado através de um array, e aí aqui eu recupero a conta, né, a conta ativa, normalmente armazenada aqui na célula 0 do array, certo? Guardo aqui nessa variável e depois eu armazeno aqui na propriedade default account o hash, né, da conta ativa. Beleza? Que foi usada, né, no método balance off e foi usada também no método mint. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um forte abraço. Nós nos vemos na próxima videoaula.